Era uma noite fria de novembro de 1975. Travis Walton, um jovem lenhador, estava trabalhando na Floresta Nacional de Apache Sitgreaves, no Arizona. O sol estava se pondo enquanto Walton e sua equipe de 6 homens terminavam o trabalho do dia. Enquanto voltavam para casa em sua caminhonete, notaram uma luz estranha à distância. A curiosidade falou mais alto e eles decidiram investigar. À medida que se aproximavam, a luz ficava maior e mais brilhante. Era um objeto grande, em forma de disco, pairando silenciosamente acima do solo. Um dos homens, Mike Rogers, mais tarde o descreveu como um objeto luminoso, meio que um laranja amarelado. Walton, sentindo-se atraído pelo objeto, saiu da caminhonete e correu em direção a ele. Seus colegas de trabalho assistiram incrédulos enquanto um feixe de luz disparou do objeto e atingiu Walton. Ele foi erguido do chão e desapareceu na noite. Os outros homens, aterrorizados, saíram em pânico. Eles finalmente recuperaram a compostura e voltaram ao local, mas Walton havia sumido. Eles o procuraram durante toda a noite, mas não encontraram nenhum vestígio. Na manhã seguinte, relataram o desaparecimento de Walton às autoridades. A história que contaram era tão bizarra que muitas pessoas, incluindo a polícia, suspeitaram que eles estavam envolvidos no desaparecimento de Walton. 5 dias após seu desaparecimento, Walton reapareceu. Ele foi encontrado deitado à beira da estrada, desorientado e confuso. Ele não tinha memória do que havia acontecido com ele durante sua ausência de 5 dias. Sob hipnose, no entanto, Walton começou a se lembrar de uma experiência terrível. Ele afirmou que havia sido abduzido por seres humanoides estranhos. Ele descreveu ter sido levado a bordo de sua nave, onde foi submetido a uma série de experimentos médicos. A história de Walton rapidamente ganhou atenção nacional. Ele foi entrevistado em vários programas de televisão, incluindo o The Today Show e o The Tonight Show starring Johnny Carson. Seus relatos foram recebidos com uma mistura de fascínio e descrença. Muitas pessoas acreditaram que ele estava dizendo a verdade, enquanto outras descartaram sua história como uma farsa. O caso Walton dividiu o público e gerou um debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Os crentes apontaram para o relato detalhado de Walton sobre seu sequestro e o fato de ele ter passado nos testes de polígrafo como prova de que ele estava dizendo a verdade. Os céticos, por outro lado, argumentaram que a história de Walton era fantástica demais para ser verdade. Eles apontaram inconsistências em seu relato e sugeriram que ele havia fabricado a história por atenção ou dinheiro. As autoridades policiais inicialmente suspeitaram da história da equipe. Eles suspeitaram de crime e submeteram os homens a intenso escrutínio. No entanto, os membros da equipe passaram nos testes de polígrafo e nenhuma evidência do paradeiro de Walton foi encontrada. O caso permaneceu sem solução e o mistério em torno do desaparecimento de Walton continuou a intrigar o público. Os eventos de novembro de 1975 tiveram um profundo impacto na vida de Travis Walton. Ele enfrentou o ridículo e o ceticismo de alguns, enquanto outros o abraçaram como um verdadeiro abduzido. A experiência o deixou emocionalmente marcado e ele lutou para lidar com a notoriedade que se seguiu. Apesar da controvérsia, Walton manteve sua história ao longo de sua vida. Ele escreveu um livro sobre suas experiências, Fogo no Céu, que mais tarde foi adaptado para um filme de 1993 com o mesmo nome. O caso Travis Walton continua sendo uma das histórias de abdução alienígena mais conhecidas e controversas de todos os tempos. Tem sido objeto de inúmeros livros, documentários e programas de televisão. Embora a verdade sobre o que aconteceu com Travis Walton naquela noite em 1975 permaneça um mistério, sua história continua a cativar e intrigar pessoas em todo o mundo. Acredite ou não em seu relato, o caso Walton serve como um lembrete da vastidão do universo e da possibilidade de não estarmos sozinhos.